Bom dia, visionários! E aí, como é que vai? Tudo bem com vocês? Como passou o final de semana e uma nova semana se inicia, graças a Deus. E como nós tínhamos combinado, todas as segundas-feiras, a partir das 5 horas da manhã, nós estaremos aqui com vocês. E teve um colega que perguntou, mas Charles, por que tão cedo, né? É o primeiro horário que a gente está reservando para termos um tempo entre nós e nós com o próprio Deus, né? Nós reservamos as primeiras horas do primeiro dia útil da semana para termos um momento de reflexão sobre a palavra de Deus, um momento de adoração e oração, e um momento de nós dedicarmos ao Senhor toda a nossa semana. E se for possível a gente, então, consagrar as primeiras horas do primeiro dia útil da semana, melhor. A gente está preparando a nossa mente, o nosso corpo para uma semana que está aí por vir, né? E olha só, pessoal, muito bonita essa música. Eu ainda não tinha ouvido essa música, sabia? Só um pouquinho para vocês ouvirem. Fala os nomes de Deus. Sim. É de arrepiar, né? Quando a gente para pensar um pouco sobre os nomes do Senhor e o significado de cada um deles, nós o aplicamos no nosso dia a dia, a gente simplesmente fica assim, estarrecido da importância do significado dos diferentes nomes de Deus. Atribuir o nome a Deus também é uma tarefa desafiadora, né? Porque Deus é o único que em si mesmo tem a palavra infinita que se encaixa. Não tem nada de ninguém que se compare a Deus. Somente Deus tem a capacidade de trazer sobre si só, sobre si mesmo, a palavra infinito. Todas as outras coisas são finitas. Somente Deus é infinito. E como então a gente vai escolher uma palavra que se dirige a alguém cujo significado é infinitude, é plenitude? É até desafiador para a gente parar para pensar um pouco sobre o nome de Deus, né? Eu não tinha ouvido ainda essa música antes, engraçado. Eu ouvi ontem à noite e foi impactante para mim. Eu fiquei pensando, nossa, eu vou compartilhar um pouquinho com os visionários amanhã de manhã o conteúdo dessa música, um louvor de adoração. À medida que vai discorrendo a letra, os nomes do Senhor vão sendo trazidos à tona, cada um dos seus significados, como mexe com a gente. E é interessante porque quando nós estivemos passando por alguns momentos difíceis, você começar a cantar o nome de Deus, é engraçado, né? Você já parar para pensar com a sensação de paz, calmaria e tranquilidade toma conta do nosso coração. E está escrito, né? Buscar-me o Senhor do nosso coração. Não tem nada, ninguém que seja capaz de nos impedir de a gente já se aprofundar nesse relacionamento com Deus. E não tem nenhuma e qualquer dificuldade que nos impeça que esse relacionamento seja intenso, profundo, crescente e constante. Por exemplo, Rafa é o nome de Deus que nos traz cura. Qual a doença que está impedindo que você desempenhe suas atividades? Vamos pensar de baixo para cima, né? Quando a gente pensa na cabeça, por exemplo, alguma doença neurológica, alguma doença que acomete os olhos, ou mesmo a nossa audição,
a nossa respiração, olfato, a nossa capacidade de falar. Depois do cérebro, nós temos então a traqueia e o esôfago. A traqueia se comunica diretamente com os pulmões, que é responsável pela nossa respiração. O esôfago com o trato gastrointestinal. E aí vai se expandindo pelo nosso tórax, o abdômen e finalmente os membros. Muito legal. E olha só, Rafael, Deus que cura. Qual a doença que está acometendo o teu corpo? Qual órgão do teu corpo está sendo comprometido que você não está conseguindo desempenhar suas atividades? Procure o médico, sim, passe em consulta com o médico, faça os seus exames, acompanhe de perto, mas nunca deixe de executar as suas outras tarefas espirituais, como ler a Bíblia, orar, buscar Deus e até mesmo jejuar, que seja numa condição compatível com como se encontra o teu corpo, claro, né? E também adorar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele é, pelas obras das suas mãos. Tem uma outra palavra que se dirige a Deus como Deus, o Jeová Jireh. Se a gente parar para pensar nos dias de hoje, não acho que só nos dias de hoje, não, sempre foi assim. Tem duas condições que geralmente fazem com que as pessoas busquem a Deus, né? Quando a gente tem algum problema sério de saúde, então nós nos lembramos do Jeová Rafa, é Deus que cura todas as doenças. E o Jeová Jireh, que é o Deus provedor. Quando nós estamos com alguma dificuldade na área principalmente de finanças, quem não tem problemas de finanças, poucas pessoas acham que não tem problemas de finanças. Mas às vezes tem problemas de outras áreas. Mas essas duas áreas em especial são elas se destacam, elas se sobressaem em relação às demais. Então não é tão incomum nos momentos de celebração em comunidade, quando nós estamos reunidos com o povo de Deus na sua casa, que se chama pelo seu nome, e nós perguntamos, tem alguém que está passando por alguma dificuldade? Você poderia mencionar qual área que está mais difícil de você lidar? São muitas as áreas, mas essas duas, em especial, elas se destacam. As questões voltadas para a condição do corpo, o corpo às vezes está cometido por alguma doença, e as condições de finanças. Então a gente sempre tem que lembrar do Deus Rafa, que cura todas as doenças, e o Jeová Jireh. Eu gosto muito desse nome. O Deus que supre todas as nossas necessidades, o Deus provedor, o Deus em quem a gente consegue depositar toda a nossa confiança e descansar. Interessante, não significa dizer que a gente vai ficar de braços cruzados, nem deixar de fazer aquilo que cabe a gente fazer. Outro dia eu ouvi uma pregação na igreja, me chamou muita atenção, a respeito de dois agricultores. Os dois esperavam as chuvas, só que um, movido pela fé, esperava a chuva arando o campo, trabalhando a terra, enquanto a chuva não vinha. E outro estava esperando que a chuva acontecesse para ele se movimentar. Enquanto as coisas não acontecem, a gente precisa estar se movimentando, trabalhando e corroborando com a nossa fé, para que aquilo que a gente tanto deseja aconteça. Tem outra coisa interessante que eu vi recentemente, que o que é comum a gente falar que sempre Deus dá aquilo que a gente precisa, e é verdade. Mas também tem muitas coisas que Deus dá aquilo que a gente deseja. Um desejo interessante, sei lá, realizar um sonho antigo, por exemplo, aquela viagem tão esperada em família, já pensou que legal? Não sei se é a necessidade, pode até ser. Às vezes na correria do dia a dia você precisa se afastar um pouquinho e descansar. Uma viagem é boa, porque você vai interagir com novas culturas, se for uma viagem transcultural, né? Se for uma viagem mesmo aqui no território nacional, às vezes sim, culturas, costumes, um sotaque diferente, você vai interagir com diferentes pessoas, com quem você vai compartilhar diferentes histórias, e a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Então fica aí. Eu não sei porque eu falei sobre isso, mas eu achei interessante a gente trazer então a questão dessa música muito bonita. Mas hoje o que é que a gente vai continuar falando? Olha só.
Semana passada a gente começou com o nosso devocional sobre a oração, que eu achei muito legal, porque a gente trouxe à tona alguns princípios que falam a respeito da importância da oração como prática cotidiana. Eu me lembro de ter falado que a oração não é só um ato isolado, é um estilo de vida. Todo o nosso ser constantemente precisa estar em oração. E a gente não entrou em detalhes do ponto de vista teológico, porque aquilo não é nossa intenção. Mas a ideia seria a gente lembrar da importância de estarmos em movimento oracional. Tudo que você estiver fazendo, o corpo em movimento, mas sempre com os pensamentos voltados para o alto. Orar é falar com Deus, é falar com quem resolve, é utilizar uma linguagem simples, adequada e colocar tuas demandas diante do Senhor. E eu fiquei pensando se a gente devia continuar ou não falando sobre oração hoje. Eu poderia falar, porque a oração é um tema quase que sem fim. E quando a gente vai estudando um pouco sobre o tema e vai destrinchando peculiaridades a respeito dele, a coisa vai se entendendo de maneira tal que você diz, nossa, eu não pensei que fosse um tema tão interessante, envolvente, e um tema um tanto quanto longo. Não em termos de cansaço, mas longo em termos de extensão, para a gente se aprofundar e entender um pouco mais. Só que hoje, eu fiquei pensando, não vou falar, não vou continuar falando sobre oração. A gente pode até retomar lá na frente, tá bom? Mudar um pouquinho a programação. Ontem também, mais uma vez, eu fui exposto à parábola do filho pródigo. E eu vi uma pregação de um pastor que tem uma vida impactante. Ele disse, meu Deus do céu, fazia tempo que eu não tinha ouvido sobre essa perspectiva, a parábola, né? E é interessante porque a Bíblia, ela se auto-explica por si própria. E quando, paralelamente, a Bíblia tem uma história de vida, um testemunho muito forte que se encaixa com aquele tema específico da pregação, o peso da pregação toma outras proporções. É como se o indivíduo estivesse falando a respeito da própria transformação dele, submetido à ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus, e o quanto isso o transformou e transformou todos aqueles que estavam em redor. É muito interessante, é como se fosse a aplicação direta daquilo que ele acabou de ler na vida dele. Ele disse, eu vou falar um pouquinho mais com a audiência amanhã. Eu quero bater um pouquinho mais um papo sobre a questão do filho pródigo. Dentro do contexto do filho pródigo, tem uma palavra também que eu gosto muito, que é a palavra pai. A palavra pai ela é muito forte para mim. Você já parar para pensar que tem algumas palavras na vida que elas são muito fortes para vocês, às vezes não é para o outro, né? Essas palavras em especial, elas estão atreladas à tua história de vida. Por isso que o significado que a gente acaba dando para ela é um pouco diferente. Ou a importância, não obrigatoriamente significado, mas a importância que essa palavra pode ter para a gente. E disso eu vou conversar um pouquinho até a gente conseguir terminar. Ó, já se passaram, meu Deus do céu, 3 minutos. É muito rápido, ainda tem que passar rápido, a gente nem percebe. Vamos ver se a gente consegue conversar aqui mais um pouquinho, uns 15 minutinhos aproximadamente, sobre a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Eu estou lendo na linguagem da Nova Almeida Atualizada, o livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11 em diante. Vocês lembram que parábola sempre foi um recurso que Jesus Cristo utilizou para explicar coisas complicadas de forma muito simples. Jesus Cristo provavelmente foi quem inaugurou o recurso da parábola e está assim marcado na nossa mente como acontecia. Era um recurso pedagógico extremamente eficaz. E é interessante também porque nos dias de hoje, quando eu vou compartilhar um pouco de experiência e conhecimento com as outras pessoas, principalmente em ambiente de casa com as crianças, né? A gente lança mão dos recursos das parábolas. E realmente a parábola é um recurso muito interessante porque ela consegue explicar de maneira simples coisas complexas. A parábola do filho pródigo é uma coisa interessante também, gente. Vocês repararam que ela só está escrita no livro de Lucas? E é interessante porque ela é antecedida
de duas outras parábolas, né? Isso, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Olha só como as coisas elas se conectam. Às vezes a gente faz uma leitura rápida, não presta muita atenção e não percebe. Então, no mesmo capítulo de um Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 15. Contam três parábolas, só que o contexto dessas três parábolas diz respeito a uma condição em que alguma coisa ou alguém estava perdida. A ovelha perdida, a gente não vai discorrer sobre esse assunto, a dracma perdida e a parábola do filho perdido, mais conhecido como filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador, gastador, e aquele que não faz bom uso dos recursos que são à disposição. Gasta os recursos de forma leviana, inconsequente e irresponsável. E Jesus continuou, ele acabou de ensinar sobre a ovelha perdida e sobre a dracma perdida. E olha só que interessante. Certo homem tinha 2 filhos. Interessante que ele não começa a dizer que ele era pai, porque quem tem filho é pai, né? Mas também não caracterizou se eram pais, se era um pai que tinha filhos naturais ou filhos adotivos, não entra nesse detalhe. Mas o homem, um pouquinho mais à frente, ele conta a respeito de que, na verdade, era um pai provavelmente biológico, que tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. É interessante, porque o texto também ele não diz se esse filho estava em condições de vida que não eram agradáveis para suprir suas necessidades, se o ambiente era agradável, mas a gente, por extensão, consegue imaginar que sim, quando a gente vai ler na parábola e percebe o comportamento de um pai. É curioso, né, como um indivíduo, provavelmente esse filho mais novo, ele vivia num ambiente de segurança, de tranquilidade, de calmaria, de paz, ele tinha as atividades dele, mas parece que ele ainda não estava satisfeito com tudo que ele tinha. O que acontece que faz com que a insatisfação tome conta do nosso coração quando a gente está inserido dentro do ambiente onde, em teoria, todas as nossas necessidades estavam satisfeitas? Ou é possível, mesmo nesse ambiente de plenitude, de satisfação total ou completa, ou alguma coisa próxima disso, mesmo assim, o nosso coração seja tomado por uma certa insatisfação? Ou o nosso interesse seja despertado para voltar a nossa atenção para alguma coisa que seja fora daquele ambiente? Eu fiquei pensando a respeito disso. Então, o filho mais jovem, ou moço, né, chega para o pai e diz, me dá a parte que me cabe. Outra coisa interessante, a herança é uma condição que a gente deve usufruir quando aquele que é o portador da herança já não está mais presente no ambiente, né? É o comum não usufruir da herança enquanto o pai está presente, mas quando o pai morre. Ou seja, o pai fica toda uma vida trabalhando, mostrando quais são os meios adequados de se construir, por exemplo, riqueza, de maneira honesta, de maneira justa, e deixa essa herança para o seu filho quando ele parte. Agora, pedir herança que lhe cabe enquanto o pai está em vida não é algo comum. Pode acontecer, como aconteceu com esse filho, mas não é algo comum. Então, assim, esse primeiro versículo me chama a atenção, porque provavelmente o indivíduo estava inserido dentro do contexto onde, em teoria, todas as necessidades deles estavam satisfeitas, ou aparentemente todas. Assim, automaticamente isso me fez lembrar a gente do Jardim do Éden, né, onde Adão e Eva estavam num ambiente de plenitude e satisfação. E, de repente, eles foram influenciados pela serpente, que fez com que despertasse dentro dele o interesse que fugia aos limites daquela satisfação. Eles acabaram caindo. Eu fiquei pensando se alguma coisa parecida com esse jovem possa ter acontecido. O que foi que aconteceu que despertou dentro dele o interesse de pedir ao pai
uma herança, ele tinha um direito dessa herança, mas o tempo que foi pedido não é um tempo adequado, porque o pai ainda estava vivo. Isso é uma coisa que me chama a atenção. E outra coisa que me chama a atenção é por que ele decidiu pedir herança nesse contexto. Será se tinha alguma satisfação no seu coração? Ou qual foram as vozes que ele de repente ouviu, que se passou pela cabeça dele, que fez com que ele chegasse à conclusão: não, eu quero viver algo diferente? Será se aquele ambiente familiar em que o pai e o irmão mais velho estavam inseridos e tantos outros servos não correspondiam às expectativas, às necessidades da alma dele? Eu estou expandindo um pouco o raciocínio para que vocês me acompanhem, me ajudem a raciocinar. Mas esse é mais ou menos o contexto, né? Alguma coisa despertou dentro dele o interesse de sair daquele ambiente, em teoria, ambiente de paz, de satisfação, de justiça, de possível plenitude, para que ele fosse vivenciar uma experiência diferente daquela que até então ele vivia. E porque ele decidiu pedir uma herança fora de tempo. São perguntas que eu queria deixar para que a gente pensasse ao longo do dia de hoje, quem sabe essa semana. E o pai repartiu os bens entre eles. Olha só que interessante, né? O pai não entrou em discussão com o filho. O pai sabia que o filho tinha um interesse. Segundo essa versão, Jesus Cristo começa: certo homem. Aí em seguida diz: e o pai. Então esse homem realmente era o pai. E o pai repartiu. Quando ele dá a entender repartiu, ou seja, ele tinha 2 filhos, metades iguais para ambos. Então, provavelmente, ele era uma pessoa cuidadosa em termos de cálculo, ele entendia do matemática básica. Ele deve ter parado para pensar o quanto esse filho tinha de dinheiro, deve ter transformado aquilo em moeda local, da época, e deu aquela quantidade, deve ser uma quantidade considerável. Dá a entender que era um homem prudente, que sabia lidar com dinheiro, ele administrava bem a sua vida, a vida da sua casa, por isso a curiosidade com relação a esse filho, a querer sair desse ambiente. Dá a entender que era um homem prudente, um homem honesto, um homem justo, responsável, ele tratava muito bem os seus filhos, tratava os seus serviçais, tratava os seus negócios com equidade e retidão. E era um homem cauteloso, cuidadoso. Fez então as contas, e aquilo que o filho mais novo pediu, ele deve ter dado uma quantidade X, correspondente ao valor e à moeda local. Agora eu fico imaginando, né? O pai pensando: mas por que meu filho está pedindo o que está pedindo? E eu acho que esse pai deveria estar com a consciência tranquila em termos de: não, eu estou cumprindo com o meu papel de pai. Quando a gente pensa no que é pai, né, pessoal? O que é pai para vocês? Ontem a história que eu ouvi do pastor Júnior, eu acho que ele é pastor sênior de uma das igrejas lá em Santa Catarina, alguma coisa do tipo. Ele me fez lembrar, inclusive, do meu próprio pai. Como as histórias geracionais vão passando de uma época para outra. O bisavô dele era um alcoólatra inveterado muito violento. E o avô dele cresceu dentro desse ambiente e simplesmente reproduziu o mesmo modelo. E da mesma forma, o pai dele. E a coisa começou a mudar a partir dele, quando ainda adolescente. Ele teve um encontro com Cristo Jesus. E mudou totalmente a história da vida dele. E olha, homens, que vocês estão me ouvindo, principalmente vocês, aqueles que ainda não são pais, mas também serve para você isso, e aqueles que já são pais. Aquilo que aconteceu ao longo da história da tua família não obrigatoriamente precisa se reproduzir na tua. Se você teve um pai alcoólatra, violento, se você foi órfão de pai vivo, se você não teve as necessidades supridas, porque quando a gente pensa na palavra pai, a gente pensa no indivíduo que protege, que supre, um indivíduo que define limites, um indivíduo que corrige em amor, que constrói caráter e nos prepara para a vida adulta.
Pai é aquele que está do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo, nos dando conselhos, suprindo nossas necessidades, nos educando, mostrando para a gente como é que as coisas funcionam, né? E a gente vai crescendo, então, com essa informação, e a tendência é a gente reproduzir esse modelo. O que é pai para você? Interessante, quando o pastor Júnior estava contando a história dele, eu me lembrei também da minha história, porque eu tive um período curto de convívio com meu pai, né? O meu pai, assim, tem uma coisa interessante, eu acho que não tem nada a ver, mas são curiosidades que eu não esqueço. O meu pai nasceu no dia 1º de novembro, e ele morreu no dia 1º de novembro com 44 anos de idade. Olha só que curiosidade. Ele nasceu e morreu no mesmo dia e foi sepultado no dia considerado de finado, dia 2 de novembro. Faltava um mês para eu completar 9 anos de idade. E meu pai também era alcoólatra, mas ele era depressivo. Não era um alcoólatra que eu lembro tão violento, não. Era depressivo em geral. Eu não tenho muitas memórias do meu pai. De memória de desenvolver relacionamento, bater papo, conversar, brincar, correr e tal. Eu não tenho muitas memórias desse tipo, tá? E à medida que o pastor Juninho discorrendo sobre a história dele, ficava pensando no meu relacionamento com meu pai aqui na Terra e depois o meu relacionamento com meu pai no céu. E é interessante porque desde sempre, olha só, pessoal, eu sou o caçula de uma família de 5 membros e eu fui o único filho que nasceu em hospital. Os meus outros 2 irmãos, minha irmã do meio, a Sheila, e meu irmão mais velho, o Shakib, é isso mesmo, Shakib, então o nome dele é diferente. Nasceram em casa. Para vocês entenderem o contexto, né? Eu estou falando de 53 anos atrás. E parece que foi parto normal, então eu nasci em casa. Um dia, eu acho que no máximo 2, provavelmente um dia naquela ocasião, eu recebi alta e fui, então, para casa dos meus pais. E com 21 dias de vida aproximadamente, minha mãe me levou para ser apresentado ao Senhor. Vocês sabem, né, que na nossa fé cristã, a gente não faz batismo de crianças recém-nascidas, coisas do tipo, porque a gente acredita que o indivíduo que decide batizar, só que também é um ato de fé, e para isso ele precisa ter consciência com relação ao pecado. Então, eu nasci no hospital, em seguida fui conduzido para casa, e poucos dias depois eu fui para a igreja. E é muito fácil vocês me encontrarem, tá bom? Geralmente eu estou nesses 3 lugares. Passaram 53 anos, é muito comum vocês me encontrarem em casa, no hospital ou na igreja. E eu cresci dentro desse ambiente. E quando meu pai morreu, mesmo dentro do ambiente cristão, sempre exercendo papel de liderança, eu me lembro ainda criança. Eu sendo professor da escola bíblica dominical, por exemplo, eu era secretário da escola bíblica dominical, de uma igreja bem pequena, simples, de bairro e tal, mas sempre desde os primeiros anos de vida, exercendo papel de liderança, me colocando à disposição para ajudar naquilo que fosse necessário em promover o reino de Deus aqui na Terra. E sempre desenvolvendo também meu relacionamento com Deus, né? Mas até o meu pai morrer, eu não via Deus como um pai. Quando meu pai morre, aí eu tenho uma labuta grande com Deus. Eu digo, poxa, mas por que Deus é pai? Tira meu pai, que é aquele que supra as necessidades. E aí minha história de ver Deus como um pai ficou conturbada. É como se fosse um vidro quebrado, um copo quebrado, como se fosse um cálice quebrado, que tivesse muitas cicatrizes, vamos colocar assim. E que isso perdurou durante muito tempo, até que eu conheci minha esposa Érica. E ela me ajudou a enxergar novamente Deus como um pai. Por isso que foi impactante para mim essa pregação ontem. Eu resolvi falar com você sobre esse assunto hoje. Quando ele estava falando sobre a relação dele com o pai dele, nossa, que relação, meu Deus, conturbada, que homem violento. Mas graças a Deus, no final da vida dele, ele teve um encontro com Cristo Jesus, ele está no céu. Mas à medida que ele discorreu sobre a história da vida dele com o pai dele, eu lembrei do meu relacionamento com o pai, com meu pai, e lembrei o quanto isso acabou influenciando o meu relacionamento com Deus, eu na condição de filho e Deus na condição de pai. Por isso que eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês
a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Na verdade, algumas considerações, porque é bem provável, se passar já 30 minutos, é bem provável que a gente não consiga, porque eu parei, eu estou aqui no primeiro versículo, vamos seguir mais um pouquinho, né? Então, assim, a gente já fez algumas considerações a respeito de por que esse filho tomou a decisão de sair dentro de um ambiente que provavelmente todas as necessidades deles estavam supridas. O que foi que despertou o interesse dele? Por isso que a gente, nós pais, quando eu falo pais nesse aspecto, não é somente pai ou a figura masculina, tanto pai como mãe, a gente precisa estar muito atento aos nossos filhos. Mas é um atento que a gente não pode ser sufocante. A gente precisa respeitar a liberdade do nosso filho, mas a gente precisa estar atento. Que lugares eles estão andando, com quem eles estão andando, o que, é que eles estão fazendo. Às vezes a gente precisa estar com um canal de comunicação aberto para que o filho, inclusive, se sinta à vontade de dizer o que se passa pelo coração dele. Porque às vezes a gente corre um risco de perder o nosso filho mesmo ele dentro de casa. Por que que esse filho, ele tinha, em teoria, provavelmente todas as suas necessidades satisfeitas? É aquelas básicas que a gente considera, né? E parece que esse pai era um pai responsável. Ele não tinha só necessidades básicas do ponto de vista material. Casa, comida, alimentação. Mas dá a entender também que as suas necessidades emocionais também eram supridas. Era um pai presente, um pai carinhoso, um pai gentil, um pai educado, um pai que escutava, que colocava no colo, que abraçava, que beijava, coisas que a gente, filho, espera que um pai faça. Mas mesmo assim, esse filho despertou interesse em viver experiências lá fora que até então, será se foi isso que aconteceu? Putz, aqui tá tão bom que eu preciso viver uma experiência diferente desse bom. Será que é tão bom que eu não me sinto merecedor ou alguma coisa do tipo? Ou simplesmente é curiosidade? Ou chegou alguma coisa ao seu ouvido dizendo assim, então, olha, aqui tá bom demais, será que você não poderia conhecer coisas novas, diferentes, tão boas quanto essas que você está vivendo até agora? Abre possibilidades. E o fato dele pedir herança num ambiente que, numa hora que não é comum, a gente não usufrui de herança enquanto os nossos pais estão vivos, geralmente quando os nossos pais morrem, né? E esse pai, então, interessante, né? Eu fico imaginando se o pai, ele se opôs a esse filho. É provável que ele tenha... Eu fico imaginando, o contexto não dá a entender isso. Eu fico imaginando se ele foi bater um papo com o filho. E, filho, senta aqui, vamos conversar um pouco. Para tentar entender, não na condição de dizer, não vou dar aquilo que você está me pedindo, mas não para tentar entender. Se de repente, cara, ele estava em falta na condição de pai. Eu fico imaginando se rolou esse tipo de conversa. Filho, senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Como você está se sentindo? Eu acho que esse pai, ele fazia esse tipo de... Ele criava esse tipo de ambiente para que o filho se sentisse à vontade para conversar e abrir seu coração. Pai, isso é uma coisa interessante. A gente, pai, precisa se comunicar ou assumir uma posição tal em que os nossos filhos se sintam à vontade e livres e até mesmo estimulados para trazer à tona o que está no seu coração. E eu imagino que esse pai ele tinha essa facilidade, ele conseguia conversar com o filho nesse tom. Eu fico imaginando os dois sentados à mesa, um olhando para o outro, e o pai, muito assim, de maneira inteligente, foi conduzindo a conversa. E aí, filho, como é que você está? Tudo bem e tal? O que se passa pela sua cabeça? Por que você resolveu tomar essa decisão agora? E o filho ficou pensando, olha, pai, não sei, será essa coisa aqui está tão boa, tá? Eu queria viver novas experiências, eu queria conhecer pessoas diferentes desse ambiente no qual a gente está inserido. E o pai foi ouvindo. E mesmo sabendo que provavelmente o filho não ia fazer a melhor escolha, ele mesmo assim respeitou a decisão do filho. Olha que coisa de louco, hein, gente? Como é que a gente, um pai principalmente, né? Ele tem consciência que provavelmente o filho não está fazendo a melhor escolha, ele até pode argumentar a respeito. E dizer, filho, o que, é que eu posso fazer para que você fique? Mas num tom, ou a conversa vai discorrendo de maneira tal,
que vai respeitando o direito do outro de manter a sua opinião, até mesmo de mudar a sua opinião. Não é simplesmente dizer eu quero que você fique e fique por ter que ficar. Ou simplesmente vai embora já que você não está satisfeito. Ah, então tá bom, pega a sua herança e vai embora e vai cuidar da sua vida. Não, eu não imagino esse contexto. Eu não imagino um contexto por exemplo, de briga, confusão, de gritaria, não. Um pai conversando com o filho para tentar entender por que o filho estava tomando aquela decisão, e mesmo sabendo que a decisão não era correta, e mesmo indo até o filho para conversar a respeito, para ver se conseguia mudar, mas respeitando o direito do filho de escolher. Deve ter utilizado os argumentos suficientes, mas parece que esse filho estava com seu coração decidido, sim. Ele queria ir. E aí é outra visão, né? De um pai de negócios, um empreendedor de sucesso, um homem que sabia fazer bom uso dos talentos e dos recursos que Deus tinha lhe dado, trabalhando, labutando dia a dia no campo, na terra. Se reparar para pensar como a gente pode tirar riqueza na terra, Deus dá uma semente. Olha, já parar para pensar que curiosidade, né? Deus dá uma semente e da semente quantos frutos podem ser gerados. Dá a entender que era um homem de posse. Era um homem que tinha recursos e que soube administrar ao longo da vida esses recursos. Meu Deus do céu, a gente ainda não sai do primeiro e segundo versículo. E o pai repartiu, ou seja, ele tinha 2 filhos, a quantidade de herança referente a esse filho, ele disse, toma filho. E o pai repartiu os bens entre eles. O pai tinha consciência que ele tinha 2 filhos. Um filho estava pedindo antecipadamente a sua herança, aquela parte que lhe cabia, num momento totalmente errado, para viver experiências diferentes daquela que até então ele estava vivendo intensamente. E parece que, por alguma razão, não estava sendo suficiente. Eu não sei do ponto de vista material ou do ponto de vista emocional, quem sabe até do ponto de vista espiritual, mas dá a entender que o indivíduo estava insatisfeito. Se foi movido pela curiosidade ou se alguma informação diferente daquele contexto chegou até o ouvido dele. E ele finalmente, então, pediu para usufruir daquilo. Eu imagino que teve tido essa conversa com o pai dele, e o pai respeitou. Eu não sei se o pai concordou em termos de herança, respeitou a decisão, mas que lá no coração ele sabia que provavelmente não era a melhor escolha. Olha só que interessante. Vamos para o verso seguinte. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, teve a conversa, o pai deu a parte que cabia a ele. Não muitos dias depois, eu acho que nesse período ele ficou pensando, poxa vida, agora eu tenho o recurso que eu preciso para viver uma experiência diferente da que eu estou vivendo até agora. E não demorou muito tempo, né? Porque ele já tinha resolvido na sua mente, no seu coração, viver essa nova experiência. Só que para que isso acontecesse, ele precisava de recurso. Então ele pediu antecipadamente, fora do tempo, aquilo que lhe era de direito, mas era fora de tempo. E o pai, sabendo de tudo isso, respeitou o direito do filho e deu a parte que cabia a ele. Era a parte que cabia ao filho. E depois o filho ainda deve ter se organizado. Será se ele foi se despedir do irmão mais velho, foi se despedir dos outros amigos em torno? Fico imaginando se ele poderia ter outros amigos por perto. Ou os funcionários dos pais que trabalharam com ele durante um tempo grande, né? E ele ficou assim, naquela expectativa, fica até imaginando que um tanto quanto contente no primeiro momento, finalmente, eu vou viver aquilo que eu tanto gostaria, vou viver novas experiências, eu vou dar vazão a provavelmente novos sonhos, o que eu precisava até então era de recurso, provavelmente recurso financeiro até esse momento. E não muito tempo depois, então, ele ajunta. Eu fico imaginando, provavelmente, porque assim, o recurso maior que ele precisava para dar vazão a essa nova experiência era o recurso financeiro, da minha herança. Como é que ele ia carregar isso consigo, né? E as outras coisas, eu imagino que deve ser uma malinha, alguma coisa parecida com mala para a época, uma roupa, um calçado, alimento, bebida. Não precisa de tanto tempo, né, para organizar essas coisas. Ajuntando tudo que era seu. Eu fico imaginando, né?
será se ele levou, então, algo um pouco maior? De repente, se ele pegou, sei lá, o meio de transporte comum da época, um cavalo, selou o cavalo, colocou outras coisas de maior quantidade, mais roupas, mais calçados, mais algum outro bem material que ele precisava, alimento, roupa, calçada, alimento, provavelmente sim, né? Bebida, em cima de um cavalo, em cima de algum outro transporte, né? Porque precisou de algum tempo, mas não dá a entender que foi muito tempo, não. Ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra distante. Engraçado, né? Olha só. Aí eu fico pensando, porque quando a gente vai usufruir de alguma coisa que é boa, a gente não costuma ir para muito, pode até ir para muito longe, mas o que é que dá a entender? Eu preciso estar distante dos olhos, atentos daquele que provavelmente vai interferir na forma como eu vou usufruir daquilo que eu quero. E para que isso aconteça, eu preciso então estar distante. Interessante, né? Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, mais perigoso. Ajuntando tudo que era seu. Ele pegou tudo que era dele, gente. Além daquela herança que o pai tinha dado, né? Todas as coisinhas que ele tinha, ele partiu para uma terra distante. Eu fico imaginando nessa jornada dele, nos primeiros momentos, o que se passou pela cabeça dele. Provavelmente ele devia estar com alegria, satisfeito, cantando, e à medida que ele ia caminhando na jornada dele, né, muito feliz, satisfeito, finalmente eu tenho tudo o que eu preciso para viver tudo o que eu gostaria de viver, que até então não tinha vivido lá na casa do meu pai. Eufórico, quem sabe, cantando, sorrindo, alegre, e na caminhada dele. Só que a Bíblia não diz qual foi o local que ele escolheu, mas diz a distância. Por que a gente escolhe alguns lugares mais distantes para nós estarmos? De onde é que a gente pode fugir da presença de um olhar atento? Você percebe como o texto ele é sutil e à medida que a gente vai discorrendo sobre ele, tantas coisas vão se passando pela nossa cabeça. Meu Deus do céu, 42 minutos. E eu acho, pessoal, eu vou ficar mais um pouquinho com você. Na semana que vem a gente continua. Olha só que interessante. Provavelmente esse filho só ia se sentir à vontade para fazer aquilo que ele estava pensando em fazer se ele estivesse distante dos olhos de quem ele tinha deixado para trás. E o que é que ele deixou para trás? Um pai justo, honesto, responsável, amoroso, gentil. Olha como é que é possível a gente deixar tanta coisa boa para trás. Até esse momento não se fala detalhe do relacionamento dele com o irmão. Mas vamos considerar que ele tinha um bom relacionamento. Eu acho que os irmãos têm perrengues, não tem? Principalmente quando os irmãos são mais jovens, né? Mas aqui dá a entender que já tem uma certa maturidade. Tem um irmão mais velho, mais moço. Não sei qual a idade desse filho mais jovem, né? Mas idade suficiente para que ele tivesse um relacionamento um pouco mais maduro com seu irmão que ficou. Deixou para trás o convívio dos funcionários do pai. Que eu fico imaginando, já que esse pai era um indivíduo responsável, um empreendedor de sucesso, mas era um homem temente a Deus, que cuidava bem de tudo aquilo que Deus tinha lhe dado, inclusive da maneira como ele tratava os seus funcionários. É curioso, aí assim, né, que o texto diz isso, mas dá a entender que para usufruir de tudo aquilo que ele queria, que dá, provavelmente, no primeiro momento, não era nada tão bom, mas era diferente. Ele vivia num ambiente de tanta satisfação, considerada boa, era tão boa o suficiente que ele, assim, não, eu preciso viver novas experiências, sejam bem diferentes dessa aqui, que não sejam tão boas, porque eu preciso ir para uma terra distante, porque tem que ser uma terra distante, porque não pode ser uma terra menos distante. Quanto mais distante, mais a minha memória, mais aquele ambiente onde eu estava inserido vai exercer menos pressão ou capacidade de decisão naquilo que eu pretendo fazer daqui para frente. Vocês já pararam para pensar que doideira? E é interessante porque quanto mais eu vou me distanciando,
mais eu perco o contato com as minhas origens, mais eu me sinto à vontade livre para dar vazão àquilo que eu quero. Por isso, provavelmente, ele escolheu uma terra distante. Ai, mas tem um detalhe: quanto mais distante eu estou, mais vulnerável eu posso também me encontrar. Só que eu não tenho essa percepção no primeiro momento. Perdi o contato com as minhas origens, de quem eu era, com quem eu cresci, com quem eu convivi, embaixo de que teto eu me encontrava, sobre que influência eu me desenvolvi. Já parar para pensar que coisa? Porque uma terra distante é como se fosse uma sensação de liberdade a ponto de que eu pudesse fazer. Será se lá onde eu estava, a liberdade me era tolhida, eu não fazia tudo o que eu queria? Não que eu considerava certo, mas que eu queria. Que nem sempre o que a gente quer é certo, né? Não deveria ser assim, mas às vezes é. Olha só, pessoal, 45 minutos. Eu acho que eu vou dar uma paradinha por aqui e a gente continua na semana que vem. Deixa eu ver. Passando muitos tempos, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E olha só. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Eu vou parar por aqui. A gente continua na próxima segunda-feira, tá bom? Eu quero que a gente continue nosso bate-papo a partir desse ponto. Pegou a herança que lhe cabia, mas fora de tempo, juntou todas as coisas que eram suas, e escolheu uma terra distante para viver novas experiências. Vamos parar por aqui, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor essa semana que se inicia. Na verdade, começou ontem, né? Mas o primeiro dia útil dessa semana é a segunda-feira. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, os nossos projetos para essa semana. Pai, bendito, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado pela semana que se passou. E eu coloco diante do Senhor este novo dia e esse primeiro dia dessa semana considerada útil daqui para frente. Coloco diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos. E te peço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que através do Santo Espírito nós tenhamos clareza das melhores decisões que a gente precisa tomar. E que a gente seja feliz nas nossas decisões, ó Pai. Que a gente busque em Ti satisfação plena, completa e constante. Fora de Ti, ó Pai, não há aquilo que a gente precisa. Somente no Senhor todas as nossas satisfações são, todas as nossas necessidades são satisfeitas. Fora do Senhor, tudo que é contrário que vem acontecer. Pai, nós te rogamos no nome de Jesus Cristo que não aparte o teu Santo Espírito, nem a tua palavra, nem os momentos de oração, de meditação. Colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos diante de ti. Te pedimos que tu seja conosco em todas as coisas. Muito obrigado por tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Faça uma excelente semana. Que Deus te abençoe. E na semana que vem a gente continua o nosso bate-papo aqui às 5 horas da manhã. E a gente vai continuar conversando sobre essa parábola do filho pródigo, tá bom? Quando ele finalmente pega tudo que lhe pertence e vai para uma terra estranha e desperdiça tudo de forma inconsequente. Tamo junto, fica comigo, faça um excelente dia. Tchau, tchau, visionários.